1h07, hora de tirar dúvidas aqui na Band News FM. O prazo para entrega da declaração do imposto de renda vai até o dia 29 de abril. O programa da Receita Federal traz algumas novidades neste ano. E quem vai nos ajudar justamente a tirar essas dúvidas, aliás, você ouvinte pode mandar mensagem para cá, 11 999 592 100, 11 999 592 100. Quem vai nos ajudar a tirar essas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda é Walter Kopp, consultor tributário, fundador do serviço Doutor Imposto de Renda. E mais uma vez agradeço sua atenção com os ouvintes da Band News FM. Walter, como que vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvinte Band News FM em todo o Brasil. Estou à disposição para responder as dúvidas. Muito bem. Todo ano é sempre muito legal tirar essas dúvidas, porque os ouvintes mandam muitas mensagens e todo ano muita gente tem dúvidas sobre imposto de renda. Vamos começar pelo mais básico, então, Walter. Quem deve declarar imposto de renda em 2022? Não tem como não começar por aí, né, Fábio? É isso. E é muito extenso, para não tomar muito o tempo, eu vou adiantar 3 condições de obrigatoriedade, lembrando que são 7 no total. Se você se enquadrar em qualquer uma das 7, você já está obrigado. Primeira delas diz respeito a rendimento tributável, salário, aluguéis, por exemplo, cujo somatório em 2021 passou de R$ 28.559,70. A segunda condição que vou citar também é relativa a rendimentos, só que agora rendimentos isentos, por exemplo, um saque de fundo de garantia, rendimento de caderneta de poupança, uma herança recebida em dinheiro, contrapartida de uma herança recebida em bens e também rendimentos tributados exclusivamente na fonte, como exemplo, 13º salário, um prêmio ganho numa loteria, entre outras. Somado esses 2 tipos, se passou de 40 mil em 2021, você está obrigado à entrega. E mais um para ilustrar, Fábio, O terceiro que cito, ele diz respeito a patrimônio, não é rendimento. Se o seu patrimônio, bens, direitos, saldos bancários, aplicações financeiras, ações, etc., somados em valores originais de aquisição, passar de R$ 300 mil em 31/12 de 2021, você também está obrigado à entrega. Os critérios são os mesmos do ano passado ou mudou alguma coisa de relevante? Uma pequena mudança irrelevante, sim, porque o ano passado, em função do início do pagamento do auxílio emergencial, nós tivemos uma 8ª condição gerada pelo auxílio, ou seja, aquele contribuinte que em 2021, declaração de 21, tinha recebido um auxílio emergencial em 2020, considerado como indevido, ou seja, ele recebeu o auxílio, mas ele tinha rendimento tributável superior a R$ 22.847,76, ele estava o ano passado obrigado à entrega e tinha que devolver esse valor que se tornou indevido. Este ano, o auxílio continua existindo em 2021, mas a regra que renovou esse prazo de auxílio não tem mais essa vinculação com o imposto de renda. O auxílio emergencial é do Ministério da Cidadania, se recebido irregularmente, deve ser devolvido e as instruções estão lá no site do Ministério da Cidadania. Então, recebimento de auxílio emergencial não é condição de obrigatoriedade. Se for recebido, ele vai se somar aos seus demais rendimentos. Muito bem, a Sandra já manda pergunta pra gente no 11 999 592 100, ela diz: empregada doméstica, nessa faixa de salário também tem de fazer declaração? Eu já emendo outra. Quem trabalha sem registro em carteira também é obrigado a declarar? Como é que faz isso? É interessante a sua pergunta, aliás, as duas, né? A primeira também. O imposto de renda, ele é focado na questão econômica, independe quem recebe e de que forma. Então, se o seu rendimento é formal ou informal e atinge esses limites, você deve sim declarar e informar os valores recebidos, que o programa vai fazer o devido ajuste. E eu gosto de reforçar,
estar obrigado à entrega não significa que você vai pagar imposto, são coisas distintas. Pode ser que você entregue, calcule, não gere imposto ou até, dependendo do caso, dê imposto a restituir. Muito bem, tem mais perguntas chegando aqui. O Roberto Donizete: meu pai faleceu no ano passado, me deixou uma determinada quantia em dinheiro e 50% do valor de uma casa que não será vendida. Preciso declarar imposto? Qual a forma simplificada de fazer isso? Aliás, são várias as maneiras de se declarar, né? Você podia já emendar e explicar para a gente declaração simplificada e tudo mais. Perfeito. Eu começo com a resposta à primeira pergunta, né? O que acontece no caso de uma herança? Alguém falece, deixa bens a inventariar que serão transmitidos para os seus herdeiros. Se já houve o encerramento do inventário em si, tudo indica que você estará obrigado sim à entrega. Por quê? Porque você vai receber um bem ou direito, não há tributação nesse recebimento, mas entra lá metade de uma casa por 100 mil reais. O que vai acontecer? Na ficha de rendimentos isentos e tributáveis, você vai lançar na linha 14, provavelmente, ou na 19, uma das duas, 100 mil reais. Conforme eu disse há pouco, rendimento isento superior a 40 já te obriga. Então, no seu caso, tudo indica que você está obrigado à entrega da sua declaração em função do recebimento da herança, não significa que vá pagar imposto, e mais importante, também é devida a declaração final de espólio, caso tenha se encerrado o inventário até o final do ano passado. E complementando com relação aos tipos de declarações, nós temos antigo modelo completo, que hoje passou a se chamar opção pelas deduções legais, que é voltada para aqueles casos de mais de uma fonte de rendimento e que tenha despesas dedutíveis altas. No modelo completo, ele leva esse nome por causa disso, você traz todas as suas rendas, todos os seus bens, direitos, dívidas, etc., e deduz da base de cálculo as despesas que a lei permite. Já no modelo simplificado, hoje, opção pelo desconto simplificado, é aquele caso em que você substitui todos esses valores de deduções por um desconto de 20% do seu rendimento tributável, lembrando que tem um limite, é pouco mais de R$ 16.700, ou 20% passou disso, em tese não vai valer a pena e você deve ir para a declaração completa. Hoje são essas duas formas de se declarar. Última pergunta, antes de a gente encerrar essa primeira parte, para o Walter tomar uma água também. Você falou aí a respeito das deduções, a gente tem gastos com educação, gastos médicos, mas existem limites, né? Quais são os limites de cada um? Bacana. Nem todas têm limite. A despesa médica, ela não tem limitação, ela precisa, como todas as demais despesas dedutíveis, ser comprovada mediante documentação hábil, e no caso da despesa médica, eu reforço o alerta de que é muito importante que você tenha a comprovação financeira do pagamento, além do documento, especialmente se o seu documento é um recibo. Recibo é algo não muito confiável, você compra um bloco na papelaria e distribui à vontade. Então, precisa ter o comprovante financeiro também, não tem limite, sujeito à comprovação sempre. Já a educação tem um limite, que por sinal é baixo, né? R$ 3.561,50 para o titular e para cada um dos dependentes que estiverem na declaração. A própria inclusão de um dependente já gera uma dedução na base de cálculo do imposto de renda, e nós temos outras deduções, como, por exemplo, a pessoa que faz aplicações em previdência privada, até 12% do total do seu rendimento bruto, a previdência oficial, INSS ou outros fundos equivalentes, também são dedutíveis, e nesse caso, INSS ou equivalente, não tem limite, é o efetivamente gasto.
Muito bem, a gente conversa aqui na Band News FM com o Walter Kopp, consultor tributário, fundador do serviço Doutor Imposto de Renda. Ele tira nossas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, que já começou, o prazo já começou, vai até o dia 29 de abril. Walter, daqui a pouco